E a gente segue aqui a nossa cobertura, a prestação de serviços, a análise, a opinião. Nosso entrevistado agora é o Dr. Túlio Nassa, professor de pós-graduação da PUC de São Paulo. Tudo bem, professor? Como vai? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Thiago. Uma vez mais estou aqui com muita honra para os seus telespectadores. Muito obrigado. Bom, doutor, eu quero começar perguntando sobre alguns registros que nós tivemos, infelizmente, boca de urna, tentativa de compra de votos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente aponte que isso possa acontecer ou pudesse acontecer, existem registros pelo Brasil. Não tantos como muitas vezes a gente tem a expectativa de que possam acontecer, mas de qualquer forma fica o alerta para que isso não se repita. Ou seja, o que as autoridades devem fazer, o senhor como advogado também, que leitura que a gente pode fazer deste momento de que ainda há muito desrespeito à legislação eleitoral? Olha, Thiago, muito embora não pareça que a boca de urna seja algo impactante ainda nessas eleições, o fato é que a Polícia Federal fez apreensões recordes de dinheiro mesmo. Eu estou falando aí de compra de voto, de algo mais grave até, e também apreensões em boca de urna, tá? Então, é algo que a gente tem que se preocupar ainda, porque atenta contra a democracia, né? E o que a legislação diz sobre a boca de urna é que ela não deve ser feita sem prejuízo da manifestação individual e silenciosa que cada cidadão pode fazer. Ou seja, o cidadão pode vestir uma camiseta do seu candidato de preferência, usar um broche, portar uma bandeira, mas como a própria legislação diz, tem que ser individual e silenciosa. Ele não pode tensionar, ele não pode procurar outro eleitor e procurar induzir, procurar convencer, procurar coagir esse eleitor para que ele vote no candidato A, B ou C. E, doutor, só acrescentando em relação aos problemas que nós tivemos no primeiro turno, né? Todo mundo fazendo esse registro, porque, claro, nesse segundo turno, com menos candidatos, nós temos menos sujeira nas ruas. Aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, por exemplo, quem caminhou pela Paulista hoje, viu que nós não temos praticamente nada de sujeira, ao contrário do primeiro turno. Por mais que a gente esteja ainda já em um momento mais digital, não é, professor? Sempre há o santinho, sempre há alguém que entrega um papel para você nas ruas. De que forma isso ainda atrapalha a situação eleitoral e isso poderia ser superado, né? Tiago, bem observado. No segundo turno, nós temos um registro menor dessa ocorrência, o derrame, né, de santinhos, assim chamado no linguajar eleitoral. No entanto, é bom que se observe que há uma nova modalidade hoje em dia de boca de urna, que é a digital. Então, o cidadão tem que ficar atento que a boca de urna não se configura apenas com a tentativa de passar um santinho, de derramar santinho, de fazer essa indução ao voto através de um meio físico. Mas o meio digital, redes sociais, internet, também pode configurar a boca de urna. Então, o cidadão deve ficar atento, porque muito embora nós temos menos sujeira na cidade, nós temos um aumento do número de boca de urna digital, né? Agora, os meios de coibir, eles são aqueles mesmos tradicionais que nós conhecemos. Vale muito mais o cidadão estar atento e denunciar a boca de urna do que as autoridades policiais, que têm um limite de fiscalização, elas não são onipresentes em todos os lugares da cidade, né? Então, quanto mais o cidadão for proativo nesse sentido, menos ocorrências nós teremos no futuro. Professor Túlio, vou chamar os nossos comentaristas para participar dessa conversa, o Bruno Pinheiro e o Alan Gani. Começa por você, Bruno. Justamente, quero aproveitar o senhor, muito obrigado por compartilhar um pouco do conhecimento com a gente e com a audiência também. De que forma responsabilizar, como que a justiça acompanha? Daqui a pouquinho o Bruno faz a pergunta, a gente vai resolver o seu microfone. Então, você, Alan. Professor, que aprendizado a gente tem em relação à eleição de 2022, nesta eleição de 2024? O que a gente pode destacar como elementos positivos, né? Em termos de organização, em termos institucionais também? Olha, Tiago, de fato, essas eleições, nesse sentido, de evolução do sistema de fiscalização, de controle, de tranquilidade também do pleito, se mostrou melhor em relação às últimas eleições. Muito embora
nós tivemos, como eu já destaquei, uma apreensão maior de valores pela Polícia Federal, mas isso se deve até ao aperfeiçoamento também dos mecanismos de controle e de fiscalização das eleições. Como aprendizado, eu acredito que a evolução da normatização das eleições, que busca que o cidadão possa fazer as suas denúncias através de aplicativo, do sistema Pardal, por exemplo, leva a uma coedição maior desse evento e também uma identificação mais rápida, mais pronta pelo cidadão. Antes, o cidadão tinha que ir direto no policial para fazer uma denúncia, procurar o policial ali no colégio eleitoral, e isso muitas vezes não era possível, não era viável. Hoje o cidadão tem à disposição mecanismos digitais para fazer essa denúncia. Então, é um aprendizado. E de outro também, nós temos um desafio muito grande, né, que essa eleição trouxe, que é a proliferação de cortes, de matérias, de fake news. Isso leva a um agigantamento da necessidade de fiscalização pelo Estado. Lembrando que precisamos diferenciar, e eu aqui que sou um defensor da liberdade de expressão, da democracia, precisamos diferenciar o que é de fato fake news e o que é liberdade de expressão, né? Para que também o controle não seja maior e venha coibir o que é a legítima liberdade de expressão. Professor Túlio, agora sim, Bruno Pinheiro faz a próxima pergunta. Bruno. Agora sim, vamos lá. Já falando sobre rede social, sobre o uso da fake news, da notícia falsa, essa é uma eleição que estamos convivendo com a inteligência artificial. O que o senhor ouviu, o que o senhor viu de exemplo que é necessário ser revisto, ser corrigido para uma outra eleição, já claro, em 2026, e em um cenário convivendo com a inteligência artificial numa campanha eleitoral? Olha, essa pergunta ela não pode ser respondida de maneira simples, porque a inteligência artificial é um desafio enorme e eu acredito que as consequências dela devem ser objeto de discussão perante o Legislativo, com toda a sociedade. De fato, existe um projeto de lei tramitando na Câmara por uma tentativa de reforma do Código Eleitoral, mas a situação não é tão simples. Por exemplo, nós vemos inteligência artificial para fazer cortes automáticos de participações de candidatos em campanhas. Até que ponto isso deve ser permitido, até que ponto não deve ser permitido. Nós vemos inteligência artificial em campanhas eleitorais. Nós vemos inteligência artificial em pesquisas, e nós sabemos que pesquisas influenciam o voto do eleitor, principalmente aquele que está procurando fazer o voto útil, né? Então, o uso da ferramenta da inteligência artificial, ele, como toda ferramenta, ele pode servir para aperfeiçoar a democracia, para que as pessoas tenham mais acesso à informação, como ele pode também ser uma ferramenta de manipulação, né? Uma ferramenta indevida. Essa discussão, eu acho que com muita cautela, com muita responsabilidade, eu fico aqui devendo uma resposta pronta e acabada. Eu acho que a melhor resposta em nome da democracia é que esse tema seja conduzido de maneira transparente, aberta, e que a sociedade participe e cobre o Congresso Nacional de como será essa regulamentação, e não as portas fechadas. Conversamos com o professor de pós-graduação da PUC aqui de São Paulo, Túlio Nassa. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e volto sempre. Um abraço. Um abraço, Thiago. Eu é que agradeço.